Olá, turma do terceiro ano. Eu sou a professora Marta Justino e vamos dar continuidade às nossas aulas no ensino de língua portuguesa. O nosso conteúdo de hoje é separação e classificação de sílabas. Então, hoje nós vamos aprender separação e classificação das sílabas. E o objetivo da nossa aula é identificar o número de sílabas das palavras e classificá-las. A habilidade, de acordo com a BNCC F02, LP03PE. Antes, nós vamos para o nosso desafio, a resolução do desafio da nossa aula passada. Então, na aula passada, eu deixei para vocês o desafio lá da Dona Cutia, aquela que fez a festa e fez uma lista para os convidados. E aí, eu pedi que vocês organizassem uma lista dos convidados, porque é importante que ela saiba o nome de cada animal que ela vai convidar. Então, eu pedi que vocês observassem a imagem e escrevessem o nome do animal. E aí, a gente ia escrever e ver o som, se era com C ou se era com QU. Vamos lá? Vamos ver? Então, ó, temos aqui os nossos animais. Então, o primeiro animal ali, ó, tem um animalzinho ali. Vamos ver que animal é? É a capivara. Então, o primeiro animal é a capivara. Se escreve com C, que faz o som do C, certo? Capivara. O segundo animal, temos aí, que é o mosquito. O mosquito, ele tem, ó, aqui o sonzinho do C, mas escreve com QU, tá certo? Porque se a gente escrever com CI, vai ficar mosquito, né? Não vai dar certo. Então, a gente escreve com QU, mosquito. Próximo animal, macaco, caco. Escrevemos com C, que faz C. Próximo animal é o quero-quero. Também escrevemos com QU, porque a regra diz que a letra C, antes da letra E e da letra I, ela tem um som emprestado lá da letra S, né? Ela tem o som de S. Então, se a gente colocasse um C, não ia dar o som de Q, certo? Então, por isso que é escrito com QU. Temos aí o cisne, e aí o cisne, sim, é CI. O caracol. Temos aí o periquito, que é com QU. Temos a coruja. E temos aqui o cupim. Temos o coelho. Temos o esquilo. E temos a centopeia. Então, esses foram os 12 animais que estavam lá na lista do aniversário de Dona Cutia. E aí a gente escreveu, né, o nome desses animais, observando se era com C, respeitando a regra que o C, antes da vogal A, vogal O e vogal U, tem o som de C. E antes da vogal E e vogal I, tem o som de S, certo? Então, vamos lá. E aqui está a nossa lista, né? A nossa lista dos convidados. Porque lista, né, como vocês estão percebendo, né, são as palavras uma embaixo da outra, certo? Então, se é uma lista, a gente tem que escrever as palavras uma embaixo da outra. Vamos relembrar o que é uma lista. Lista é um gênero textual que apresenta uma frase, um tema e encerra com 2 pontos. Os nomes são colocados um abaixo do outro, seguindo uma ordem ou não. As listas podem ser de produtos, de pessoas, de coisas, de animais, de frutas. E tem como objetivo planejar, organizar algo. Então, ó, quando eu organizei a lista, né, dos animais convidados, lista dos animais convidados, 2 pontinhos, e se escreve todos, né, os nomes dos animais.
Mas aí agora eu quero uma lista, eu quero uma outra lista. Vamos ver a outra lista. É uma atividade. Faça uma lista com o nome dos animais que começam com a letra C, com o som do C. Depois separe as sílabas. Então, eu já escrevi aqui, ó. Capivara, caracol, coruja, cupim e coelho. Estes animais aqui, eles começam com a letra C e tem um som C, tá certo? Ah, professora, por que não colocar a centopeia? A centopeia também começa com a letra C. Mas a centopeia, ela começa com a letra C, mas o som dela não é o som do C, é o som da letra S. Aí, por que também não colocamos o cisne? Porque ele começa com a letra C, mas também tem o som da letra S. Então, por isso que na nossa lista ali, dos animais que começam com a letra C, com este som aqui do C, a gente não colocou nem cisne e nem centopeia. E aí, o que é que estamos pedindo? Separem as sílabas. Então, vamos separar as palavras em nome desses animais da nossa lista, da festa da Dona Cutia. Vamos separar em sílabas. Então, vamos lá. Capivara. Eu separei a palavra capivara em sílabas. Caracol. Caracol. Então, vamos lá. Caracol. Coruja. 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 Cupim. Cupim. E por último, coelho. Vamos lá, cupim. Isso, agora coelho. Coelho. Pronto. Já separamos aqui as 5 palavras que iniciam com a letra C, com o som do K de casa, e separamos em sílabas. Então, o que é que a gente pode perceber? Que as sílabas são os pedacinhos, né? Esses pedacinhos que a gente fala, esse conjunto de fonemas que sai de uma única vez. Ca, pi, va, ra. Então, cada pedacinho, né, que a gente fala, tá, é uma sílaba. A divisão silábica é a separação das diferentes sílabas que formam uma palavra. Uma sílaba é um pequeno conjunto de fonemas emitidos em uma única emissão de voz. Na língua portuguesa, a vogal é o núcleo da sílaba. Não existe sílaba sem vogal. Então, quando a gente vai separar as sílabas, a gente sempre tem que lembrar que toda sílaba tem uma vogal. Tá certo? Não existe nenhuma sílaba, tá certo? Sem uma vogal na nossa língua, na língua portuguesa. Então, observa que todas as sílabas, todas as palavras em que separamos as sílabas, todas elas têm uma vogal. Ela pode estar no começo, no meio, ela pode estar sozinha, tá certo? Porque a estrutura da sílaba é formada sempre por uma vogal. Ela tem que ter uma vogal. Ela pode ter 2 consoantes e uma vogal, né? Como na palavra capivara, essa estrutura silábica, ela é formada sempre por uma consoante e uma vogal. Na palavra caracol, a gente tem a última sílaba, consoante, vogal, consoante. Na coruja, a gente tem consoante e vogal. Aqui a gente tem em cupim, a última sílaba, a gente tem uma estrutura de uma consoante, uma vogal e uma consoante. Em coelho, nós temos uma estrutura de uma vogal sozinha, tá? A gente vai encontrar na língua portuguesa, na separação de sílabas, a gente vai encontrar palavras separadas com apenas uma sílaba formada por uma vogal. Mas a gente nunca vai encontrar na língua portuguesa sílabas formadas apenas por consoantes, tá certo? Não esqueçam, tá? Quando for separar as sílabas.
E eu trouxe uma leitura para vocês. Uma leitura. Agora é a hora da leitura. Então, vamos ler. Minha mãe mandou eu escolher este daqui. Mas como eu sou teimoso, eu vou escolher este daqui. Observaram que a gente leu silabando, né? Lemos aqui silabando, né? Então, essa é uma parlenda, né? Vocês conhecem as parlendas. Então, essa aqui é uma parlenda que a gente lê silabando, né? Para brincar, né? O objetivo dessa parlenda aqui é aquele que quando a gente vai brincar de pega, não vai brincar de se esconder. E ninguém quer ser o pega, nem ninguém quer ir contar. Não é verdade? Quando a gente vai brincar de pega, ninguém quer ser o pega. Todo mundo quer correr. Então, a gente canta, né, essa parlenda aqui para escolher quem é que vai ser o pega, né? E aí a gente sai, ó, botando a mão na cabeça de cada um, né? Minha mãe mandou eu escolher esse daqui. Mas como eu sou teimoso, eu escolhi esse daqui. Você que vai ser o pega. Certo? Então, observa que a gente leu a parlenda silabando. Outra parlenda. Unidunité, salamé minguê, um sorvete colorê. O escolhido foi você. Essa também é uma parlenda em que a gente usa para escolher uma pessoa que vai participar da brincadeira, mas que ela vai fazer alguma coisa que ela não quer. Igualzinho a da minha mãe mandou, tá? Unidunité, salamé minguê, um sorvete colorê. O escolhido foi você, você de novo, tá? Então, quando a gente está participando de algumas brincadeiras, então a gente gosta de cantar essas músicas para escolher. Então, minha mãe mandou e Unidunité é um exemplo, tá? De parlendas que a gente pode cantar para fazer essa escolha. Então, vamos revisar o que são parlendas. Então, as parlendas são versos infantis e são passados de geração em geração, com rimas recitadas. As parlendas Unidunité e Minha Mãe Mandou são usados para escolher uma pessoa para realizar uma brincadeira ou fazer alguma parte da brincadeira que ninguém quer fazer. Então, as parlendas, ela tem uma função, né? Essas duas parlendas que eu trouxe aqui para vocês, elas servem, né, para escolher alguém para fazer alguma coisa na brincadeira. Mas tem até aquela parlenda que serve também para colocar as crianças para dormir. Dorme, neném, que a cuca vem pegar. Mamãe foi para a roça, papai foi trabalhar. Essa também é uma parlenda e essa serve para colocar as crianças para dormir. Vamos ver agora a classificação das sílabas. E aí, eu escolhi algumas palavras da nossa parlenda Unidunité. Salamé minguê, um sorvete colorê, o escolhido foi você. Então, eu escolhi aqui a palavra foi. Foi é uma palavra que a gente fala, pronuncia de uma única vez. Foi, tá? Por isso, ela é uma palavra que só tem uma sílaba e ela é monossílaba, tá certo? Mono, porque só é uma sílaba, tá? A palavra você, você, você. Então, você tem duas sílabas, vo e se, duas dissílaba. Então, eu tenho aqui uma palavra monossílaba e agora uma palavra dissílaba. Sorvete, sorvete. Olha, 3 sílabas. Sorvete, sorvete. 3 sílabas é uma palavra trissílaba. E por último, eu escolhi, escolhido. E escolhido tem
4 sílabas. Escolhido. Então, eu agora tenho uma palavra com mais de 3 sílabas, que tem 4, né? E uma palavra com 4 sílabas, ela é polissílabas, porque ela tem 4 sílabas. Mas, professora, e se a palavra tiver mais de 4 sílabas? Ela também vai ser polissílabas, tá certo? Porque as palavras que têm 4 ou mais sílabas, elas são classificadas em polissílabas. Então, quando eu tenho uma palavra com uma sílaba, monossílaba. 2 sílabas, dissílaba. 3 sílabas, trissílaba. E 4 sílabas ou mais, polissílaba. Então, aqui a gente tem a classificação. Monossílabas, quando a palavra é composta por uma única sílaba. Dissílabas, quando a palavra é composta por 2 sílabas. Trissílabas, quando a palavra é composta por 3 sílabas. E polissílabas, quando a palavra é composta por 4 ou mais sílabas. Certo? Então, vamos lá. Atividade 2. Vamos classificar algumas palavras da parlenda Minha Mãe Mandou. Já usamos as palavras do uni, do unité, agora vamos usar as palavras do Minha Mãe Mandou. Então, eu coloquei aqui a palavra mãe, escolher, daqui, como, teimoso, eu e este. A palavra mãe, quando eu pronuncio, né, é de uma única vez, mãe. Então, mãe é uma palavra monossílaba, porque só tem uma sílaba. Então, mãe é monossílaba. Escolher. Já está ali bem separadinho, né? Escolher. 3 sílabas. Então, escolher é uma palavra trissílaba. Daqui. Daqui. Ó, 2 sílabas. Então, ó, de sílaba. Como. Como. 2 sílabas. Então, ela é de sílaba. Teimoso ou teimosa. Então, ela tem 3 sílabas. 3 sílabas, ela é trissílaba. Eu. Uma única emissão. Eu. Então, ela é monossílaba, porque só tem uma única sílaba. Este. Este. Este tem 2 sílabas. Então, é uma palavra de sílaba. Ok? E aí, vamos rever o que a gente aprendeu hoje. Hoje, nós aprendemos que uma sílaba é um pequeno conjunto de fonemas que emitimos de uma única emissão de voz. Então, quando a gente fala mão, nós estamos emitindo os fonemas da letra M, da letra A e da letra O, né, o ão, de uma única vez. Então, eu, também, eu estou emitindo, né, um conjunto de fonemas em uma única emissão de voz. Aprendemos que as palavras são classificadas quanto ao número de sílabas em monossílabas, quando elas apresentam apenas uma única sílaba, em dissílabas, quando apresentam 2 sílabas, trissílabas, quando apresentam 3 sílabas, e polissílabas, quando elas têm 3 ou mais, quando elas têm 4, quando ela tem 4 ou mais sílabas. Então, ela é polissílaba, tá certo? Deixa eu falar novamente. Monossílaba, uma sílaba. Dissílaba, 2 sílabas. Trissílabas, 3 sílabas. Polissílaba, 4 ou mais, certo? E também a gente revisou, né, o que é uma lista e o que é uma parlenda, né? Lá no comecinho a gente revisou lista e parlenda. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Fiquem todos com Deus e tchau!